Boa tarde. Deixa eu falar um pouquinho sobre as lentes em resina composta, que são as lentes que hoje em dia está até tomando conta do mercado, ao invés do paciente fazer os laminados em cerâmica, né? Só que aí tem um detalhe. Eu falei no vídeo anterior das lentes de contato em cerâmica e vou voltar a dizer aqui. Para fazer um trabalho de resina, lente de contato em resina, onde o profissional ele faz tudo na mão, né? Ou seja, diretamente ali ele está fazendo camada por camada, não é fácil, né? É um trabalho muito complexo que exige do profissional um bom conhecimento, uma boa técnica, uma boa praticidade para você chegar num resultado igual, semelhante ou até melhor do que uma lente de contato, tá? Basicamente, são os mesmos passos para estar fazendo um trabalho com a lente em resina, igualmente eu trabalho com uma lente em porcelana. Então, o paciente ele vai chegar, a gente vai fazer um planejamento, ver o que realmente está faltando ali no paciente, se é o espaço entre os dentes, se é a altura, se são os dois, e o que vão perguntar para o paciente o que incomoda ele. É um sorriso que mal aparece o dente, é um sorriso que os dentes são proeminentes para frente ou são muito para trás, é um dente torto. Então tudo isso a gente vai em cima disso montar um planejamento com as mesmas fotos que a gente faz ali para fazer as lentes de contato em porcelana. Com um detalhe, se você for fazer um trabalho de estética de resina, 10 dentes superiores, 10 inferiores, a gente, que é o cor do dente de baixo, que é remanescente, a gente olha mais. Então a gente usa quase as mesmas técnicas, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque se for fazer, por exemplo, 10 dentes superiores, acompanhando os 10 dentes de baixo, não mexendo nos de baixo, eu tenho que ver que cor que é esses dentes de baixo. O ideal é fazer um clareamento antes desses dentes de baixo, ver que cor que vai ficar esses dentes de baixo e fazer as resinas na parte superior ou uma cor igual ou um tom acima, tá? Então isso a gente depende do planejamento, depende do que o paciente quer, depende do que ele pode gastar, porque muitas vezes a gente quer fazer uma linha do sorriso, são 10 dentes superiores, 10 inferiores, mas o paciente não quer. O paciente quer fazer só em cima, o paciente quer fazer só 4 ou só 6. Então tudo isso, pessoal, muda totalmente o planejamento. Uma coisa é eu fazer 10 em cima e 10 embaixo. Então uma coisa é eu fazer 10 dentes em cima e 10 embaixo. Outra coisa é eu fazer só na parte inferior ou só na parte superior, tá? Então isso muda um pouco do jeito de a gente planejar e o jeito a cor que a gente vai deixar, o formato do dente, tá? Então o importante é vocês saberem disso. Quando o paciente chega aqui e quer fazer 4 dentes só, eu vou ter que fazer esses 4 lentes em resina de acordo com os dentes naturais que já existem. Eu não consigo fazer grandes mudanças, porque não vai ficar estranho. O paciente vai ver que... As pessoas vão ver que aquele paciente está com algo estranho ali na boca. Então, toda vez que for fazer um trabalho de estética de resina em porcelana, além do sorriso é essencial para que nós conseguimos fazer o melhor possível ali para o paciente, de acordo com aquele sorriso, com aquela linha de 10 dentes, tá? Então, é uma decisão que o paciente tem que tomar antes mesmo da gente iniciar, porque depois não tem como você voltar atrás, né? Uma vez você preparou o dente ou desgastou algo. Então o paciente vem até a clínica, a gente vai tirar as fotos dele, vai fazer uma moldagem. Eu gosto de fazer um ensinamento diagnóstico para poder ter noção de como essas lentes em resina possivelmente irão ficar. A gente faz uma guia para que essa guia nos ajude a construir esse dente, né? Ou seja, o dente ele vai com várias camadas, gente. Então uma camada da dentina, uma camada de matriz, uma camada de esmalte, uma pintura. Então assim, não é simples fazer. E os pacientes têm uma ideia de que é resina, então é mais barato, então é mais tranquilo. Não é, super complexo fazer. Então por isso que a lente de resina, quando você vê que ela é muito, muito barata, reveja, dá uma pensada. As resinas não são baratas, a técnica ela é complexa e assim, para saber fazer isso, não são todos os profissionais que sabem fazer um trabalho de resina. E hoje o que acontece no mercado é que existe uma área que está barateando muito o valor desse procedimento e os pacientes claramente estão gostando, mas o que a gente vê muito bem é aquele dente, aquele branco opaco, com aquele formato padronizado que parece que todo mundo tem o mesmo tipo de dente. E eu posso dizer para vocês, cada um tem um formato de dente
Isso é muito particular, por isso que o planejamento ele é feito de maneira individual. Quando o paciente chega para mim e fala, eu quero ficar com o sorriso assim, eu olho e falo, tá, assim nunca vai ficar. Nossa, não tem como ficar igual, porque o seu sorriso é único, é seu. O dente tem formato triangular, ovalado, quadrado. Então, assim, como que eu vou fazer uma coisa igual para uma outra pessoa? Em resina, o que a gente está vendo muito é isso. Trabalho de resina que passa para o paciente, quando você faz qualquer coisinha, ele já fica mega feliz. Mas nós, então ele já fica mega feliz com qualquer alteração. Eu entendo o paciente, mas nós profissionais sabemos que está muito aquém do que é um trabalho realmente de resina. Posso afirmar para vocês que o trabalho de resina bem feito por um profissional super gabaritado, ele fica tão bom quanto uma lente de contato em porcelana, que você olha sem nem saber distinguir qual a diferença entre a porcelana e a resina. Então tomem cuidado com o que vocês acabam achando no mercado, porque às vezes o barato sai caro, né? Com o tempo, a margem gengival, que a gente vê também bastante excesso de resina, a margem gengival que a gente vê entre dente e resina toda em excesso, gengiva totalmente inflamada, e isso a médio a longo prazo é questão de problema, pode ter certeza disso. Mau cheiro, porque a resina está em excesso, gengiva inflamado, processo de gengivite, que pode evoluir para uma periodontite, e processo de infiltração, pode ter cárie por baixo. Então, é só um cuidado. Eu não estou falando para não fazer em resina, isso vocês não estão entendendo. A resina é maravilhosa. E as resinas ficam tão bonitas quanto uma lente de contato em porcelana. A questão é saber escolher com quem fazer, a hora de fazer, e tomar muito cuidado com o valor. Porque, digo para vocês, o material, mais uma vez falo, o material para produção e fazer uma resina muito bem feita não é barato. Então, quando você vê um valor muito barato, muito diferente de uma lente de porcelana, muito diferente do mercado, tomem cuidado, tá? Então, o procedimento que eu falei é o mesmo, a gente moldou o paciente, vem enceramento, vem uma guia, essa guia vai nos ajudar a reconstruir essa resina. Então, quando você vê um valor muito barato, muito diferente de uma lente de porcelana, muito diferente do mercado, tomem cuidado, tá? Então, o procedimento que eu falei é o mesmo, a gente moldou o paciente, vem enceramento, vem uma guia, essa guia vai nos ajudar a reconstruir essa resina camada por camada, vai colocar um procedimento com um lençol de borracha, que é um lençol que separa um dente um do outro, você vai ter umas talinhas que você coloca entre um dente e outro para não ficar com excesso. E aí você vai reconstruindo isso de acordo com o ensinamento pré-aprovado pelo paciente e por você, e pelas fotografias, pelo que você conversou com o protético, porque não é simplesmente aumentar o tamanho de dente, seja em comprimento e altura. A gente tem que ter todo um estudo ali para que aquilo não fique em excesso e você, na verdade, não tenha vida depois, né? Se morder algo com excesso é horrível, né? Então você vai acabar prejudicando outras áreas da mastigação, da face, enfim. Então, tudo é muito bem pensado. Então, se você tem dúvida do que fazer, de repente, eu quero pular para uma resina que é um pouco mais barato, faça a resina que é um ótimo material. Questão de durabilidade, uma porcelana vai durar muito mais que a resina? Claramente que sim, mas tudo aqui vai depender muito do paciente. Foi o que eu falei no vídeo anterior de lentes e falo aqui. Se o paciente não cuidar, não higienizar, não usar o fio dental, não tomar não fazer as manutenções. Então a higienização pessoal, ela é primordial para que qualquer trabalho de estética dure na boca do paciente. Sem isso, gente, pode pagar R$1 milhão em cada lente, vai jogar R$1 milhão no lixo, entendeu? Então nessa hora não importa o valor, não importa mesmo o trabalho que o doutor fez. Precisamos de vocês. Tá? A manutenção principal é o paciente, não somos nós, é vocês. E o que a gente vê muito é assim, o paciente faz, pagou caro e acha que, vou cuidar quando eu quero, vou escovar quando eu quero. Não importa mesmo o trabalho que o doutor fez. Precisamos de vocês. Tá? A manutenção principal é o paciente, não somos nós, é vocês. E o que a gente vê muito é assim, o paciente faz, pagou caro e acha que, vou cuidar quando eu quero, vou escovar quando eu quero, vou usar o fio quando eu quero. O que vai acontecer, ainda mais em resina, vai manchar, vai amarelar mais rapidamente, vai ter mau cheiro porque é uma resina, né? Então, com o tempo, aquela acidez da boca morde, margarina, vai começar a ter mau cheiro. Por quê? O paciente não higieniza e não está nem aí. Então, isso é uma coisa muito séria que o paciente tem que entender. Não basta fazer um trabalho de estética bonito e gastar um caminhão de dinheiro, seja em porcelana ou em resina. Bom, e para poder fazer, então, imagine, moldei, vem enceramento, o paciente aprovou, a gente marca o paciente aqui,
Aí a gente vai iniciar essa etapa de reconstrução com a resina, o paciente, dependendo de algumas áreas, é até anestesiado. Alguns dentes a gente prepara sim para poder fazer a resina, dependendo do formato do dente, de como ele estiver localizado ali, se ele está apinhado, se está mais para a esquerda, para a direita, se está para trás, para frente, né? Então a gente faz um micro ou mini preparo e reconstrói isso em resina em camadas. O tempo de trabalho, o paciente pergunta, quanto tempo demora? Bastante. Imagina, eu vou reconstruir dente por dente. Então, eu não gosto de falar de tempo aqui, porque cada paciente a gente reage de um jeito, cada paciente tem um tipo de tempo na cadeira, né? Mas pode dizer que é um trabalho de resina de 10 dentes, 10 superiores, 10 inferiores. O doutor vai demorar, sei lá, mais ou menos uns 5 dias para fazer isso, ou até para mais, que vai fazendo camada para mais. Mas tem profissional que às vezes trabalha um pouco mais rápido, tá? Então, isso vai variar de dentista para dentista. O importante é o resultado final. E posso dizer, uma resina bem feita, ela é tão bonita quanto uma lente de contato. Super indico. E aí o paciente às vezes pergunta, mas por que, qual que eu indicaria? A cerâmica ou a resina? Olha, aí vai do que o paciente, na verdade, ele pode arcar ali financeiramente, entendeu? Não existe uma categoria de falar, nossa, você é só resina ou você é só porcelana. Porque hoje em dia, por exemplo, o paciente tem bruxismo. O bruxismo é ruim tanto para a resina quanto para porcelana. Aí tem que fazer uma placa meio relaxante para ele poder dormir ou aplicar botox no masseter, aquele músculo responsável pela força na mastigação, para diminuir a força dele, para que você não quebre nem a lente ou nem a porcelana. Então, é uma questão muito mais o paciente definir ali o que acha que é melhor para ele, entendeu? É determinante do paciente isso, o que ele quer gastar, na verdade, o quanto que ele vai querer arcar, porque os dois trabalhos ficam bem bonitos. Em relação à manutenção, a resina eu acho que dá muito mais manutenção do que a porcelana, por ser um material resinoso, a gente está o tempo inteiro comendo, tem acidez na boca, a gente come o tempo inteiro coisas com corante, coisas que tem muita cor, não escova os dentes o tempo inteiro, não usa fio dental o tempo inteiro, então ela sofre mais com alterações de cor, com microporosidade, o brilho dá uma diminuída. Então, o ideal é você fazer as manutenções. E as manutenções também não são baratas, porque muitas vezes nessa manutenção a gente tem que, às vezes, colocar uma resininha em uma área que fraturou, em uma área que está mais opaca. Então, tudo isso vai ter um custo para o paciente. Então, aquele custo anteriormente que a cerâmica você não queria gastar, na manutenção da resina você acaba gastando uma graninha, entendeu? Geralmente você faz umas 2 a 3 dessa por custo para o paciente. Então, aquele custo anteriormente que a cerâmica você não queria gastar, na manutenção da resina você acaba gastando uma graninha, entendeu? Geralmente você faz umas 2 a 3 dessa por... Agora a pergunta, durabilidade, quanto dura? Claramente a porcelana vai durar muito mais. Tá? Uma estrutura semelhante a como se fosse um vidro, vai falando no linguajar do paciente, então ela vai durar muito mais. A resina é material resinoso, então ela sofre muito mais com as consequências de mordida, acidez, entre várias outras coisas. Então ela vai durar menos. Uma hora você vai ter que refazer. Vai ter que refazer tudo de novo. Mas a resina é material resinoso, então ela sofre muito mais com as consequências de mordida, acidez, entre várias outras coisas. Então ela vai durar menos. Uma hora você vai ter que refazer. Vai ter que refazer tudo de novo. Então vamos dizer que uma resina bem cuidada, fazer manutenções pode durar uns 5 anos, ou menos que isso. Já a cerâmica você vai ter uma durabilidade muito maior, você cuidando. Então vai durar, sei lá, 8 anos, 10 anos ou mais. Então assim, tudo depende daquela questão que toda hora eu friso, que é a relação do paciente ter uma boa higienização e manutenção aqui na clínica, tá? Então a resina você vai vir fazer polimento. Então você que tem dúvida em fazer entre fazer porcelana ou resina composta, a dúvida só vai ser tirada na hora que você vê o valor. Aí vê o valor, você vai falar, pô, posso gastar isso. É melhor eu gastar isso. Como eu falei pra você, não acho que a resina vai ser muito mais barata. A gente vê no mercado muita gente cobrando coisa muito barata, mas também a gente vê o resultado. Resina bem feita por um profissional gabaritado, com cursos caríssimos para você poder fazer o melhor para o paciente, conforme eu já falei. Então não tenham dúvidas de fazer. Caso não dê para fazer em cerâmica, faça em resina, que realmente um trabalho em resina fica muito bonito. Então a resina instalada, a gente instalou toda, fez toda a parte superior, inferior, ou só a parte superior, enfim que seja.
O paciente vai para casa, a gente vai fazer depois um ajuste de oclusão, ajuste de mordida e alguns pequenos ajustes até acertar aquela mordida final. Então, um processinho vai entre paciente chegar, tirar foto, fazer todo o trabalho de resina, mais esses desgastes, entendeu, de oclusão, mais polimento, acabamento. Digamos que seja um trabalho aí para a gente terminar ele, encerrar em uns 15 dias, 20 dias, mais ou menos em base disso, entendeu? Fazer tudo na boca um pouco mais rápido, mas como eu falei, tem os desgastes que a gente tem que fazer para ajustar a mordida. Então, os desgastes não é feito imediatamente após você fazer as resinas, só um pouquinho, depois você espera um pouco, uns 15 dias para fazer um pouco mais. Então, isso que eu estou colocando mais ou menos esse tempo, tá? Mas o trabalho mesmo em si, em uma semana quase a gente faz tudo, entendeu? Certo? E o trabalho de lente e resina, gente, é um trabalho sobre o dente. Se você tiver uma ausência dentária aqui, não é trabalho em resina, tá? Ou é implante, ou um trabalho de prótese fixa, entendeu? De 3 elementos, 4, que seja. Então, não confundam isso. Então, a lente a gente fazer sobre o dente. Vai preencher mais a camada na frente do dente. Às vezes um pouquinho atrás também, um pouquinho nas laterais. Então, não confundam a situação de, às vezes, a ausência dentária. Se o paciente tiver doença gengival mal curada, maltratada, se você tiver cárie dentária e a gente vê que precisa de colocar uma ordem ali na parte de saúde bucal, tudo isso é feito anteriormente. Não se faz um trabalho de estética jamais sobre algum dente com problema, tá? Com problema patológico, né? Outro tema é sobre cor, né? Qual cor a gente vai fazer? Então depende do que eu falei para você. Se você fizer 10 dentes superiores e 10 inferiores, a gente consegue colocar na cor que você sempre sonhou. Eu só não acho legal o paciente colocar aquele opacão, né, de clóris, branco sulfite que eu falo, porque isso em primeiro momento para o paciente ele vai olhar e falar, nossa, que lindo, maravilhoso. Mas com o tempo ele vai cansar, porque na foto e vídeo fica mais branco ainda do que ver o paciente de perto. Então é cansativo. Então o que é legal é você fazer uma cor branca que seja de dentes de tonalidade de dente clareado, que é o que eu faço tanto em porcelana quanto em resina, porque aí fica uma coisa mais natural. Fazer umas lamelas no dente que é uma certa translucidez, para mostrar uma naturalidade de que aquilo faça parte de você. Não que as pessoas olhem de longe e já sabem, falam, nossa, mas tá estranho, não é dela. Que isso é ruim, entendeu? É legal o paciente olhar e achar que aquilo você já nasceu daquele jeito, de que aquilo faça parte de você. Não que as pessoas olhem de longe e já sabem, falam, nossa, mas tá estranho, não é dela. Que isso é ruim, entendeu? É legal o paciente olhar e achar que aquilo você já nasceu daquele jeito. Gente, outro assunto que eu não esqueci de abordar aqui, até na parte do vídeo da lente de porcelana. Gengiva. Eu trabalho muito em cima de gengiva. Às vezes, o profissional ele opta por fazer um trabalho de cerâmica de lente de contato ou em resina e esquece de olhar a gengiva, gente. A gengiva ela é essencial num sorriso harmônico. Então, às vezes, a gente vê uma gengiva assimétrica, uma gengiva mais alta que mais baixa que a outra. A gente vê que precisa dela, de a gente colocá-la mais para cima na parte superior e embaixo, às vezes colocar mais para baixo para ter um tamanho de dente um pouco maior. Então, gente, às vezes tem que fazer uma cirurgia gengival antes, uma gengivectomia ou uma gengivoplastia, para que aquele sorriso de lente de contato ou em resina ou em porcelana fique o melhor possível, tá? Então, os pacientes às vezes falam, mas por que tem que fazer cirurgia de gengiva? Ninguém fala disso. Bom, se ninguém fala disso, é porque o profissional às vezes não teve essa visão. A gengiva é essencial para você ter um resultado final com menor risco de problema, tá? Então, quando o paciente sorri, pode aparecer um pouquinho de gengiva, mas bem pouco. Quando aparece médio ou muito, temos que olhar com cuidado, tá? Outra coisa, o paciente que o dente é muito para frente, isso aqui é muito... São pacientes que às vezes a gente tem que fazer um desgaste maior nesses dentes para poder fazer um trabalho de resina, que às vezes não vira nem lente, vira até coroa em resina, né? Eu até brinco que usa bastante o dente. Então, nesses casos, às vezes os valores são até um pouquinho maiores, porque você vai preparar muito o dente e colocar muita resina ali para poder fabricar, teoricamente, um dente novo, tá? Então, tudo isso faz parte de um pré-planejamento que a gente conversa com o paciente, faz análise fotográfica, conversa com o laboratório, conversa com o protético e no final... Bom, espero que tenha respondido um pouquinho sobre as dúvidas. O que vocês tiverem de dúvida, pode mandar aqui pelo canal, pode mandar pelo direct também, que não tem nenhum problema quando eu tiver
um tempo eu respondo os pacientes. Às vezes é uma pergunta que você está com vergonha de fazer, pode estar fazendo, porque é ideal você ir para uma clínica ou para um profissional que você já saiba mais ou menos onde você quer ir, né? E lá o doutor vai poder fazer o melhor possível para você, tá? Então, não tenham dúvidas em fazer um trabalho de resina, que ele fica maravilhoso. Mas tomem cuidado aonde isso vai ser feito e o valor que vai ser cobrado sobre esse procedimento. Não tenham dúvidas em fazer um trabalho de resina, que ele fica maravilhoso. Mas tomem cuidado aonde isso vai ser feito e o valor que vai ser cobrado sobre esse procedimento, tá? É isso.